Já pensou no futuro do transporte em 2050? Não se trata apenas de uma evolução dos carros ou aviões, mas sim de uma completa reinvenção da forma como nos locomovemos e exploramos o mundo. O ano de 2050 pode parecer distante, mas está cada vez mais próximo na linha do tempo da tecnologia. Há algumas décadas, smartphones, carros autônomos e viagens espaciais comerciais eram pura ficção científica. Hoje, são realidades palpáveis. Imaginemos um mundo onde hotéis flutuantes no céu proporcionam vistas panorâmicas do planeta e sistemas de mobilidade aérea urbana transformam as paisagens em centros movimentados e multidimensionais. Projetos como o Alakai's Sky promovem o transporte aéreo sustentável, reduzindo nossa pegada de carbono enquanto voamos. Contemplemos os túneis subaquáticos flutuantes propostos pela Noruega, os trens voadores revolucionando o transporte ferroviário e os drones integrados em vários aspectos do transporte. Pensemos nos transpods aumentando a velocidade em terra e nos patins futuristas transformando a mobilidade urbana. Reflitamos sobre túneis como o Fehmarnbelt, conectando nações sob as ondas, e inovações específicas moldando o futuro dos transportes em lugares como Mônaco. O futuro do transporte não se trata apenas de locomoção do ponto A ao ponto B de forma mais rápida ou legal. É sobre redefinir nossa relação com o espaço e o tempo, superando distâncias e fronteiras. Esses avanços tecnológicos têm o potencial de revolucionar não apenas a forma como viajamos, mas também como vivemos, trabalhamos e interagimos com o meio ambiente. O futuro dos transportes visa criar um mundo mais conectado, sustentável, eficiente e emocionante do que nunca. Apertem os cintos enquanto viajamos rumo ao futuro do transporte. Imagine voar pelos céus em um hotel. Sim, você ouviu certo. O futuro das viagens está dando um salto gigantesco e não estamos falando apenas de um voo típico. Estamos falando de hotéis voadores. Imagine o seguinte: você embarca em um navio luxuoso e, em vez de ser levado a um assento pequeno e apertado, é guiado até um quarto luxuoso com todas as comodidades que você esperaria de um hotel sofisticado. Este não é apenas um voo, são férias no céu. O conceito de hotéis voadores é revolucionário, uma ideia que tem o potencial de redefinir completamente a indústria de viagens e hospitalidade. Nascidos da união da tecnologia aeroespacial e do know-how hoteleiro, os hotéis voadores prometem transformar a viagem num destino por si só. O desenvolvimento de hotéis voadores ainda está em seus estágios iniciais, mas o progresso alcançado até agora é notável. Os inovadores estão imaginando não apenas um lugar para descansar a cabeça enquanto você viaja pelo mundo, mas uma experiência totalmente imersiva, completa com restaurantes, spas, academias e centros de entretenimento. Basta pensar no impacto potencial de tal conceito. As viagens não serão mais um meio para um fim, um inconveniente necessário no caminho para suas férias. Em vez disso, a viagem em si torna-se parte das férias, uma aventura a ser saboreada. Poderia até abrir novas possibilidades para o turismo remoto, uma vez que estes hotéis voadores poderiam chegar a destinos não facilmente acessíveis por outros meios. É claro que existem desafios a serem superados: segurança, custos, impacto ambiental e questões regulatórias são obstáculos significativos. Mas os benefícios potenciais são suficientemente tentadores para manter o sonho vivo e o desenvolvimento contínuo. Os hotéis voadores podem redefinir as viagens, tornando-as não apenas no destino, mas também na viagem. É uma perspectiva emocionante que promete mudar para sempre a forma como pensamos sobre viagens. Então, aperte o cinto, sente-se e aproveite o passeio. O futuro das viagens está no horizonte e parece mais emocionante do que nunca. E se os céus das nossas cidades se tornarem as próximas rodovias? Vamos parar um momento para visualizar isso, certo?
Imagine uma cidade movimentada, onde os sons familiares de carros e ônibus são substituídos pelo suave zumbido dos táxis aéreos movidos a eletricidade. A visão desagradável do trânsito amontoado é agora uma cena do passado. Em vez disso, uma rede dinâmica e tridimensional de rotas aéreas cruza o horizonte, transportando com eficiência as pessoas de um ponto a outro. Esta não é uma cena de um filme de ficção científica. É a promessa do Sistema de Mobilidade Aérea Urbana, ou UAM, para abreviar. O conceito de UAM já existe há algum tempo, mas só recentemente é que vimos avanços substanciais no seu desenvolvimento. É um sistema concebido para integrar o transporte aéreo nas infraestruturas urbanas existentes e irá revolucionar a forma como navegamos nas nossas cidades. O UAM não pretende apenas nos levar até os céus, é uma abordagem holística ao transporte que olha para o panorama geral. Ao integrar-se com o transporte terrestre existente, a UAM procura criar uma rede de mobilidade contínua e eficiente que possa se adaptar às necessidades de um mundo em rápida urbanização. Mas o UAM não se trata apenas de conveniência. É também uma solução para alguns dos problemas mais prementes das nossas cidades. Ao transferir o tráfego das estradas para o ar, poderia reduzir potencialmente o congestionamento, reduzir o tempo de viagem e até reduzir as emissões de carbono. É um passo em direção a um futuro mais limpo e sustentável. No entanto, como qualquer ideia revolucionária, o UAM apresenta o seu próprio conjunto de desafios: segurança, ruído, infraestruturas, obstáculos regulamentares e aceitação pública são apenas algumas das muitas questões que precisam de ser abordadas. Mas com o ritmo a que a tecnologia avança, estes desafios não são intransponíveis. O futuro do transporte urbano está olhando para cima, literalmente. Com a UAM, o céu não é mais o limite, mas uma nova forma de navegar em nossas cidades. As viagens aéreas sustentáveis podem estar mais próximas do que pensamos, graças a iniciativas como a Alakai's Sky. Este projeto revolucionário é uma iniciativa em direção a um futuro onde as viagens aéreas não custam à Terra. Os visionários por trás do Alakai's Sky estão desenvolvendo aeronaves que funcionam com células de combustível de hidrogênio, uma fonte de energia limpa e renovável. Imagine voar pelos céus em uma aeronave com emissão zero, sem deixar para trás nada além de vapor d'água. Essa é a promessa das células a combustível de hidrogênio. Mas não se trata apenas do meio ambiente. Estas aeronaves também pretendem ser eficientes, reduzindo potencialmente os tempos e custos de viagem. O impacto potencial do Alakai's Sky no transporte aéreo sustentável é profundo. Uma implementação bem-sucedida deste projeto poderá resultar numa redução drástica da pegada de carbono das viagens aéreas, aproximando-nos um passo de um futuro sustentável. O caminho para céus mais verdes está repleto de desafios, mas com projetos pioneiros como o Alakai's Sky, estamos avançando. O Alakai's Sky pode ser um divisor de águas para tornar as viagens aéreas mais ecológicas. A Noruega pretende revolucionar o transporte marítimo com os seus túneis aquáticos flutuantes. Imagine isto, uma rede de tubos submersos, sustentados por pontões e ancorados de forma segura ao leito do fiorde, permitindo que os navios atravessem abaixo da superfície da água. Este conceito, por mais futurista que pareça, é o ambicioso plano da Noruega para agilizar o transporte marítimo. Ao criar estes túneis flutuantes, a Noruega pretende contornar os numerosos fiordes do país, que atualmente necessitam de desvios longos e demorados. Imagine a eficiência que isso poderia trazer ao comércio marítimo, sem falar na redução dos acidentes marítimos. Mas não se trata apenas de eficiência e segurança. Estes túneis também poderiam ajudar a mitigar o impacto ambiental, reduzindo a distância percorrida pelos navios, reduzindo assim o consumo de combustível e as emissões.
No entanto, os desafios de engenharia são formidáveis e será necessário um investimento significativo de tempo, dinheiro e recursos para tornar esta visão uma realidade. Estes túneis flutuantes poderão trazer uma nova onda de inovação ao transporte marítimo. Os drones estão destinados a desempenhar um papel maior em nossas vidas e não apenas nas entregas. À medida que nos aventuramos no século XXI, a tecnologia de drones, que antes nos maravilhava para a entrega de pacotes, está agora evoluindo para transportar muito mais do que apenas pacotes. Imagine um mundo onde os drones nos transportam para o trabalho, deixando-nos no telhado dos nossos edifícios de escritórios. Ou onde os drones transportam suprimentos médicos essenciais para áreas remotas, transcendendo barreiras geográficas e infraestruturais. As aplicações potenciais dos drones no nosso ecossistema de transporte são vastas e variadas. Desde drones de passageiros a drones de carga, esta tecnologia está preparada para redefinir o que consideramos transporte. A inovação na tecnologia de drones não se limita aos céus. Os drones subaquáticos poderiam revolucionar o transporte marítimo e a investigação, enquanto os drones terrestres poderiam fornecer soluções para entregas de última milha. À medida que estamos à beira desta revolução aérea, é evidente que os drones poderão em breve tornar-se parte integrante do nosso ecossistema de transportes. Os Transpods estão ampliando os limites do transporte terrestre. Eles são fruto da imaginação de engenheiros com visão de futuro que ousaram sonhar em quebrar os limites de velocidade em terra. Esses pods são mais do que apenas um conceito elegante e futurista. Eles representam um salto significativo em tecnologia de transporte, prometendo redefinir nossas percepções de velocidade e eficiência. Imagine uma cápsula muito parecida com um avião sem asas, levitando dentro de um tubo de vácuo, livre da resistência ou fricção do ar. Esta é a premissa básica do Transpod. A ausência dessas forças permite que o casulo atinja velocidades surpreendentes, ultrapassando potencialmente até mesmo aeronaves comerciais. O desenvolvimento dos Transpods é uma prova das maravilhas da engenharia moderna. Tecnologia de ponta está sendo empregada em todos os aspectos de seu design, desde os sistemas de levitação magnética que eliminam a necessidade de rodas até os tubos de vácuo que anulam a resistência do ar. No entanto, a jornada para transformar este conceito em realidade não é isenta de desafios. A construção destas extensas redes de tubos requer imensos recursos e um planeamento cuidadoso. A segurança é outra preocupação crítica. Os engenheiros estão trabalhando incansavelmente para garantir que esses pods possam atingir seu potencial de alta velocidade sem comprometer a segurança dos passageiros. Os Transpods poderiam reduzir significativamente o tempo de viagem, transformando viagens de horas em poucos minutos. Imagine as possibilidades que isso abre. As deslocações diárias de longa distância poderão tornar-se uma coisa do passado e poderemos assistir a uma nova era de cidades interligadas. Além disso, os Transpods são projetados para serem ecologicamente corretos. Pretendem utilizar fontes de energia renováveis, tornando-as uma escolha sustentável para o transporte de alta velocidade. Isto poderá ser um fator de mudança na nossa luta contra as alterações climáticas, proporcionando uma alternativa rápida mais ecológica aos modos de transporte tradicionais. Ao olharmos para o futuro, o impacto potencial dos Transpods no transporte terrestre é inegavelmente emocionante. Eles personificam nossa busca incansável por velocidade, eficiência e sustentabilidade. Se forem bem-sucedidos, poderão revolucionar a forma como nos movemos, aproximando-nos um passo do transporte de amanhã. Os Transpods podem ser a resposta à nossa necessidade de velocidade em terra. O humilde skate está passando por uma transformação futurística. Imagine deslizar pelas ruas da cidade sobre rodas elegantes e automotoras, uma mistura perfeita de estilo e eficiência. Esta não é apenas uma visão do futuro,
É uma realidade que está sendo desenvolvida agora mesmo. No mundo de 2050, os patins futuristas poderão desempenhar um papel significativo no transporte urbano. Serão mais do que apenas um passatempo divertido ou um esporte. Eles poderiam ser uma alternativa viável a carros e bicicletas. Com os avanços na tecnologia, esses patins poderiam vir equipados com recursos de alto equilíbrio, capacidades de alta velocidade e até mesmo sistemas de navegação assistidos por IA. Imagine um mundo onde a hora do rush não significa engarrafamentos e buzinas, mas sim o suave zumbido dos patins deslizando pela calçada. Isto não só poderá revolucionar as nossas deslocações diárias, como também poderá reduzir a nossa pegada de carbono, tornando as nossas cidades mais sustentáveis. Patins futuristas podem tornar nossos deslocamentos divertidos e ecológicos. O túnel Fehmarnbelt foi criado para redefinir as conexões terrestres internacionais. Esta maravilha da engenharia, um túnel subaquático, está prestes a revolucionar a forma como viajamos entre países. Imagine entrar no seu carro e dirigir direto da Alemanha para a Dinamarca, sob o Mar Báltico, em apenas questão de minutos. Este ambicioso projeto, atualmente em desenvolvimento, é uma prova da engenhosidade humana e da nossa busca incansável pela conectividade. O túnel Fehmarnbelt não será apenas um canal para carros e comboios, mas também um símbolo de unidade, unindo as nações sob as ondas. Sua construção envolve um esforço hercúleo, reunindo as melhores mentes da engenharia, arquitetura e ciências ambientais. Uma vez concluído, este túnel subaquático reduzirá significativamente o tempo de viagem entre a Europa continental e a Escandinávia, evitando a necessidade de ferries ou longos desvios. O túnel Fehmarnbelt poderia aproximar os países, tornando as viagens internacionais mais rápidas e fáceis. É um vislumbre de um futuro onde as fronteiras não são barreiras, mas portas de entrada para novas experiências. Mônaco, uma cidade conhecida por seu luxo e grandeza, tem uma grande visão para o futuro dos transportes. Esta cidade-estado mediterrânea está preparando o cenário para uma revolução nos transportes que é tão ambiciosa quanto de tirar o fôlego. Imagine as ruas de Mônaco, já famosas por suas corridas de Fórmula 1, agora repletas de dispositivos futuristas de transporte pessoal. Pense em veículos elétricos silenciosos e livres de emissões, elegantes e eficientes, circulando perfeitamente pela cidade. O ar acima vibra com o som de drones, não apenas entregando pacotes, mas também transportando pessoas pela paisagem urbana. A Marina de Mônaco, um playground para os ricos e famosos, está prestes a se tornar ainda mais extraordinária. Imagine iates de luxo, agora transformados em embarcações autônomas, deslizando sem esforço nas águas azuis. Com sistemas de navegação avançados e propulsão com energia limpa, estas embarcações não só prometem uma experiência de viagem mais tranquila, mas também contribuem para a preservação do ambiente marinho intocado do Mônaco. No domínio dos transportes públicos, o Mônaco planeia levar as coisas a um nível totalmente novo. Imagine uma rede de hyperloops de alta velocidade conectando diferentes partes da cidade em questão de minutos. Esses transpods, como são conhecidos, poderiam fornecer uma solução rápida, eficiente e sustentável para viagens em toda a cidade. Mas a visão não para por aí. Mônaco está preparada para abraçar o futuro das viagens aéreas com a introdução de sistemas de mobilidade aérea urbana. Imagine veículos verticais de decolagem e pouso, ou VTOLs, transportando passageiros de telhado em telhado, contornando as ruas sinuosas da cidade. Além disso, Mônaco está considerando a utilização de hotéis flutuantes. Essas acomodações aéreas ofereceriam uma experiência de viagem única, combinando hospedagem de luxo com transporte. Imagine acordar com uma vista panorâmica da cidade enquanto é transportado para o seu próximo destino. Todas essas inovações estão enraizadas na sustentabilidade. Mônaco está empenhado em reduzir a sua pegada de carbono e pretende tornar-se um líder global em transportes sustentáveis.
A visão do Mônaco para 2050 exemplifica como a inovação pode transformar o panorama dos transportes de uma cidade. Esta cidade-estado não está apenas a planear o futuro, está a moldá-lo ativamente, criando um paradigma de transportes que é tão amigo do ambiente como futurista. À medida que viajamos pelo futuro dos transportes, vimos alguns conceitos verdadeiramente inovadores. Hotéis voadores, transformando a forma como percebemos as viagens, proporcionando uma experiência luxuosa nos céus. Sistemas de mobilidade aérea urbana, remodelando o transporte urbano, tornando o deslocamento mais eficiente e menos tributário. Exploramos o projeto Alakais Sky, um salto em direção ao transporte aéreo sustentável, e AOS Túneis Aquáticos Flutuantes da Noruega, uma revolução marítima em formação. O conceito de trens voadores, uma ideia revolucionária que pode mudar para sempre a face do transporte ferroviário, e o futuro dos drones, indo além das entregas para se integrar em vários aspectos do transporte. Também discutimos a contribuição dos Transpods para o transporte terrestre de alta velocidade, o potencial dos patins futuristas nas cidades do futuro e o túnel subaquático Fehmarnbelt que liga as nações. E imaginamos o futuro dos transportes no Mônaco adaptado às suas necessidades únicas. O futuro do transporte é emocionante e cheio de possibilidades. Uma coisa é certa: a forma como viajaremos em 2050 será diferente de tudo o que vimos antes.